Olá, meus amores! Vamos falar agora sobre o nosso traço 3. Isso mesmo. E para entender esse traço é muito importante compreender como ele é formado, em que fase e o que acontece nessa fase que gera a dor dele. O traço 3 é formado quando a criança começa a interagir com o mundo. Antes, ele era só ele e a mãe. Tinha o pai ali, mas normalmente até aqui a criança era mais o cuidador, a pessoa que cuidava, era mais o traço 2 era mais aquela questão de quem vai cuidar de mim. Agora ele já começa a fazer coisas, fazer gracinha, a interagir com as pessoas, quando a criança faz os bilu-bilu, as gracinhas. E o que pode acontecer nessa fase? Eu quero deixar claro aqui que não precisa ser necessariamente isso que eu vou dizer. Pode ser uma outra coisa que aconteceu, algum processo na família que fez com que a criança se sentisse manipulada. Sim, a dor desse traço é a dor da manipulação. E como isso acontece? Como a criança está fazendo gracinhas, às vezes os pais querem mostrar isso para as outras pessoas, o que é perfeitamente normal. Olha, vamos mostrar para o tio que você dá conta de fazer? Faz bu, joga beijinho, faz tchauzinho. E às vezes a criança não está muito afim de fazer tchau, né? E às vezes agir por alguma questão ou pela correria do dia a dia. Às vezes a mãe vira e fala, faz tchau, filha, a criança não faz tchau. E ela fala assim, tá bom, vai brincar com seu amiguinho um pouquinho, a gente já tá indo. E tira ele do colo, que às vezes ele estava querendo ficar no colo. Aí ele pensa assim, ah, tá, quer dizer que se eu tivesse feito tchau, eu não tinha perdido o meu colo, né? Ele começa a perceber que ele pode conseguir coisas fazendo coisas. E vamos entender aqui, fazendo coisas, porque na maioria das vezes que eu falar aqui no vídeo, fazendo coisas, não é bem isso. Ele vai olhar o ambiente e ver o que ele pode conseguir, que às vezes as pessoas façam por ele. Porque vocês vão entender que ele ainda não tem muita perna para fazer. Então ele é mais para articular, para que alguém faça por ele. Essa é outra característica desse traço. Ele vai sempre querer que alguém faça por ele, para que todo mundo saia ganhando. Preste bem atenção. E ele começa a olhar, a observar o mundo à volta dele para saber o que ele tem que fazer para conseguir o que ele precisa ou o que ele quer. E ele faz coisas para conquistar a vovó, para conseguir às vezes um chocolate que a mamãe não dá. E ele vai fazendo, vivendo e aprendendo a agir dessa forma, à base de trocas. Esse traço 3, ele precisa entender o que ele vai ganhar para ele fazer. Ele tem que entender, bom, eu vou fazer isso, eu vou conseguir isso. Ele é racional. Uma das coisas que a gente não pode esperar desse traço é muito envolvimento na emoção. Você conta uma história triste para um traço 3, ele não vai querer entender o que você está sentindo, ele não vai chorar com você, ele vai tentar achar e observar o que pode ser feito para melhorar aquela situação. Ele vai olhar de uma forma racional para tentar te ajudar como resolver aquilo e o que pode ser feito, o que pode ser articulado para que aquela situação seja resolvida. Ele vai tender a agir desta forma e não te colocar no colo e passar a mãozinha na cabeça. Não espere isso do traço 3, porque você vai se frustrar. Ele não funciona assim. Em contrapartida, quando você quer alguma coisa deste traço, você tem que mostrar para ele o que ele vai ganhar com aquilo. Parece meio frio quando a gente fala assim, então é um traço interesseiro. Mas não, ele faz tudo para evitar a dor dele, que é a dor da manipulação. E isso faz com que ele queira sempre estar fazendo coisas, até para ele poder ficar no controle. Por exemplo, ele pode não gostar muito de ganhar presente,
Porque ganhar presente significa que eu vou ter que dar de volta. Porque se ele ganhar e não puder dar de volta, ele vai sofrer. Porque para ele ficou te devendo. E o que você vai fazer com isso? Quanto vai custar para ele isso? Então isso está tudo ali dentro da cabeça desse traço 3. E é difícil demais para ele confiar, porque ele acha que sempre as pessoas vão estar funcionando também à base de troca como ele funciona. É muito difícil, por exemplo, para esse traço entregar o seu amor, e é muito difícil até receber um amor. Porque se essa pessoa me amar, eu vou ter que me amar de volta. Então, para ele é muito difícil, porque ele não gosta de dever. Se ele sentir que você está se ligando a ele de uma forma sentimental, ele vai ficar com medo. Não quer dizer que ele nunca vai se entregar, mas vai ser uma dificuldade dele, ele terá que confiar muito. Uma das coisas que você que relaciona-se com o traço 3 não pode fazer de jeito nenhum é mentir. Se você mentir para esse traço, ele não vai saber superar. Lembra que ele odeia ser manipulado? Se você mentir, ele vai se sentir manipulado. E esse traço, quando ele se sente manipulado, ele entra na dor dele. E ele não vai aceitar isso. Ele vai fazer de tudo para sair dessa dor, inclusive manipular de volta, inclusive articular para que as coisas funcionem da forma que ele acha que tem que funcionar. É um traço extremamente bom para negociar. É um líder nato. O traço 3 é o melhor líder, porque lembra que ele observa todo o ambiente para conseguir entender o que as pessoas precisam, para que ele possa conseguir também o que ele quer e dar para as pessoas o que elas querem em troca? Exato, então ele vai ser um ótimo chefe, porque ele vai saber onde que as pessoas funcionam melhor, o que tem que ser feito, e ele vai saber comandar. Ele não é um traço que faz muito. Lembra que lá na fase da criação, ele ainda está começando a andar, ou seja, ele ainda não tem muita força nas pernas. A força dele está mais nos braços ainda, não muito nas pernas. E é justamente uma das características do corpo desse terceiro traço, que é a base um pouco mais largada, ele fica com as pernas um pouco mais abertas. É uma das características que a gente observa no corpo de um traço 3. Também é observado nesse corpo que ele tem formas mais triangulares, mas em triângulos invertidos. Aqui, por exemplo, um pouquinho mais largo e afunila, formando quase que um triângulo invertido, os ombros mais largos que os quadris. E esse processo de triângulo vai em todo o corpo. Nos olhos, ele não tem muito formato no olho, mas ele vai ter o olho de um observador. Vai parecer que ele está sempre observando o ambiente. É um olhar que parece que está te avaliando o tempo todo. Ele tem um sorriso um pouquinho mais torto, sabe aquele sorrisinho tipo de um canto de boca? E é assim que o corpo dele se mostra. Então ele vai saber muito comandar, saber como que o que as pessoas podem fazer para que eles consigam chegar no objetivo. Por exemplo, numa empresa, ele vai conseguir articular para saber o que cada um tem que fazer de uma forma efetiva para a empresa conseguir o resultado que ela precisa. Então é um traço maravilhoso, porque ele é muito bom para articular essas coisas, para negociar. E se ele tiver no recurso dele, ele fará de tudo para que você tenha o que você quer. Porque se você tiver o que você quer, ele também vai ter. E ele é um traço da justiça. O traço 3 busca muito essa justiça de troca. Ele não quer no recurso, ele não vai querer ganhar de você, ele vai querer que a troca seja justa.
No máximo você ficar devendo para ele, não ele ficar devendo para você. Consegue entender essa ligação? Então é mais fácil ele fazer mais do que ele pedir e aceitar mais de você. É assim que ele funciona. E você que tem um filho com essas características de negociador, estimule isso nele, porque ele vai ser muito bom para o futuro dele, ele vai se sentir muito no recurso. Não cobre dessa criança muita interação emocional, porque ele não vai conseguir fazer isso, ele vai se sentir mal. E aí ele pode sair do recurso dele. Ele não vai funcionar bem. E entender que ele pode trocar e isso não ser uma coisa, que ruim, é maravilhoso. Quem pensa que esse traço é um traço interesseiro, não é bem assim. Um bom articulador faz milagres. Um articulador numa guerra, ele pode tanto provocar a guerra, se for um traço 3 na dor, quanto ele pode acabar com a guerra, conseguindo o que é bom para as duas partes. Então você aí que é um traço 3, orgulhe de ser quem você é, porque é maravilhoso ser você. E você que convive com o traço 3, entenda, você vai ter que dizer para ele o que ele vai ganhar em troca. É mais fácil viver assim. E lembre-se, meus amores, nenhum de nós é um traço só. Todos passamos pelas 5 fases da mielinização e temos esses traços dentro do nosso corpo. A porcentagem deles é que dita como nós funcionamos. E é muito importante entender isso para não tentar se também, eu já falei sobre 3 traços, para não ficar aqui tentando entender, quem eu sou, mas eu tenho um pouquinho desse, ela falou desse, eu me senti assim, nossa, mas ela falou do oral, eu me senti muito oral, nossa, mas agora no traço 3 eu também estou me sentindo muito traço 3. Sim, você pode ter os dois dentro de você muito forte. Você pode ter 2 picos de traço. Então, essa mistura a gente só descobre quando faz o gráfico de caracteres. Agora, se você se identificou muito com esse traço, entenda, você é um líder nato. E isso é maravilhoso. E às vezes também, eu vou estar falando sobre isso, você pensa assim, que tem alguém que fica muito se vitimizando, eu acho que ele é mais oral, porque ele fica muito na dele, assim. E às vezes não, às vezes é um traço 3 na dor. Você pode ter um traço 3 na dor que ele usa a vitimização, porque ele usa um pouquinho ali do oral para conseguir o que ele quer, através de se fazer de vítima. Você pode ter um traço 3 que se junta com um traço 5 para seduzir mais. Você pode ter um traço 3 na dor que seja muito autoritário. O traço 3, ele é um camaleão. Se ele estiver na dor, ele vai fazer de tudo para sair dela e para não se sentir manipulado. E um traço 3, se sentindo manipulado, ele está na dor, mesmo que ele não reclame, mesmo que ele não diga absolutamente nada, ele estará na dor. Espero que tenha feito algum sentido para você. Se você gostou desse vídeo, se você achou que tem alguém que se encaixa um pouquinho nesse traço, mande para essa pessoa, ela pode começar a entender como ela funciona e por que ela funciona dessa forma. Porque às vezes ela fica se julgando que não tem muito sentimento, que não é muito de entender as pessoas, mas ela vai entender também que ela é muito de resolver problemas. Isso é muito bom. Ok? Você que é traço 3, tenha orgulho de ser quem você é. Fiquem com Deus, meus amores.